Hello everybody, Teacher Andréia Bello com vocês para a gente falar sobre conjunções. Então, primeiramente, vamos fazer uma introdução a essas conjunções, que são chamadas também de linking words, porque são termos que conectam frases. E aí vocês sempre veem assim, né, algum exercício que pergunta o and da ideia de adição. E qual outra, teacher? Moreover. O but da ideia de contraste. Pode ser substituído pelo however. Tem o although, despite of, in spite of, since, on the other hand, que é por outro lado, e várias outras, né, conjunções que iniciam frases, conectam ideias, e aí é bom estudá-las para a gente conhecer qual que pode uma substituir a outra, qual que aparece mais em provas, qual que é o contrário da outra, qual que é uma que dá exemplo, uma que adiciona, uma que faz oposição. Então, vamos conhecê-las e vamos fazer uma introdução a esse assunto. Vamos lá? Bora, teacher, então fazer a introdução aí. Ó, uma conexão lógica entre frases e elementos de um texto é o papel da conjunção. Muitas delas são conjunções ou locuções conjuntivas, quando elas, né, têm uma parte muito grande. Mas também há advérbios, preposições, entre outros, presentes nos textos da prova. E aí, por que a gente fala? Porque às vezes é um advérbio que está tendo o papel de conjunção. Às vezes é uma locução que tem ali um substantivo junto com o advérbio. Vejamos um exemplo com according to. Olha só, a gente tem uma palavra que está escrita com ing. Às vezes o candidato, poxa, teacher, achei que era alguma coisa de present continuous, está estudando, lendo, acordando, né, fazendo alguma coisa de acordo. Não tem nada a ver. According to é de acordo com. Essa é tranquila de saber porque aparece muito em enunciados, né? According to the text, we can, de acordo com o texto, podemos inferir que, podemos dizer que. Então, according to, I'm not sure, but according to Peter, everybody's going to the party. Então, ó, eu não tenho certeza, mas de acordo com Peter, todos vão à festa. Então, eu não tenho certeza de quem vai, ponto. O Peter disse que todos vão, ponto. Eu não tenho certeza, mas de acordo com o Peter, todos vão. Conectou duas ideias e colocou according to Peter. Então, ó, esses termos, eles podem ser identificados por diversos nomes. Qual nomes que vocês podem encontrar dentro das gramáticas? Professora, eu vou procurar, teacher, conjunções, conjunction. Ah, não, eu vou procurar linking words. Você pode procurar também outras, olha só. Words of transition. Algumas gramáticas trazem a palavra connectives e a maioria delas conjunctions, que são, de fato, conjunções. Também são conhecidos como articuladores, porque como as conjunções ligam ideias, elas também são chamadas de articuladoras, né? Dentro dos textos. E na sua prova, sempre vai conectar aquilo que as questões exigem que você descubra. Então, você está lá fazendo, né, uma questão, e aí diz assim, according to the first paragraph, de acordo com o primeiro parágrafo, aí você vai ver algo que você tem que descobrir. According to the first paragraph, there is the idea of example. Tem a ideia de exemplo. Vamos ver, aí o primeiro parágrafo está assim. NASA has discovered lots of things in the last 2 years. For instance, taranana. Você quer isso, teacher? For instance. For instance é a conjunção que significa for example, por exemplo. Então, a NASA tem descoberto muitas coisas nos 2 últimos anos. Por exemplo, tal, tal e tal elemento. Então, quando tem a palavra for example, é mais fácil de identificar. Que aí, teacher, ó, for example, eu já mataria de cara, que é exemplificação. Só que for example é exatamente a mesma coisa que dizer for instance. E tem gente que não conhece esse aqui. Então, é bom vocês já ficarem espertos, espertas, anotar todo tipo de conjunção que a teacher vai mostrar e ficar de olho em qual que pode substituir e em qual que dá a ideia de alguma coisa, igual for example e for instance, que dá a ideia de exemplo. E você vai descobrir isso como? Através de análises que nós sempre fazemos nas nossas aulas, para você adquirir o conhecimento necessário que a teacher vai proporcionar para o seu sucesso. Então, teacher, vamos analisar essas preposições, junto com esses advérbios, junto com esses substantivos, e tudo isso vai virar o quê? Uma conjunção, uma locução conjuntiva. E a conjunção é muito importante dentro do texto. E eles exploram bastante. Tem questões que exploram
quando a gente vai parar para ver, tem lá assim dizendo, por exemplo, que o but pode ser substituído pelo however, sem mudar o significado, without changing the meaning, correto? Porque but é contraste, however também. Outro teacher que pode substituir, a gente tem o and, que é o e, aí nós temos um mais tranquilo que é in addition, aí é fácil, teacher. Mas e se aparecer o moreover? Pode ser que tem gente que não conheça, que é de adição também. E sabia que tem também o not just, opa, just saiu estranho, not just tan, 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 but also tan, tan, tan. Esse também é adição, sabia? Porque olha só, se a pessoa coloca lá um trecho retirado do texto lá, que é o texto principal, né, o artigo, por exemplo, e aí tá lá, many people watch TV to know about the news around the world, but some people prefer to read the newspaper. Então, muitas pessoas assistem TV para saber das notícias, mas outras preferem ler o jornal. But, deu contraste. However, taranã. Agora, and they also, taranã. E eles também fazem isso. In addition to, em adição a isso, moreover, not just read, but also watch videos on internet. Então, não apenas ler, mas também assistir. Not just, but also, ok? De adição. A gente tem or, que aí fala ou a pessoa faz uma coisa ou outra, que é para fazer alternância, para alternar. Temos alguns como, né, a teacher tinha dito on the other hand, e aí você fala, ué, on the other hand, na outra mão? Só que on the other hand, vou até com a letra maiúscula, por outro lado, on the other hand, na outra mão, temos o argumental, é por outro lado. Temos, a gente vai ver a diferença direitinho de despite of e in spite of, certo? Para poder ver qual é a diferença entre uma e outra nos tipos de conjunção. A gente vai ver também conjunções variadas, que são compostas por muitas palavras e querem significar algo. Então, o importante é ficar atento, conhecer os tipos de conjunções, conhecer onde que elas podem aparecer e praticar bastante questões que têm conjunções. O segredo de aprender várias matérias em inglês, claro que isso serve para muitas disciplinas, mas em inglês, o grande segredo de você pegar o fio da meada é você praticar, practice. Quanto mais exercícios nós fazemos de conjunções, mais a gente se familiariza e quando ela aparece, essa daqui é aquela que pode substituir, essa daqui é aquela que a teacher falou, daquela tabela que eu fiz o download, ok? Então, praticar, assistir todos os vídeos que englobam a matéria de conjunções e conte comigo. Estou aqui para ajudar vocês. Vejo vocês nas próximas aulas. See you. Bye, bye. Hello, everybody. Teacher Andréa Bello com vocês para a gente poder falar um pouco de conjunções. Quais são as conjunções que mais aparecem aí nas provas? Quais são as conjunções que podem confundir o candidato? Quais são as conjunções que aparecem mais na AFA, EPICAR, SPSEX, EFON, ESA, Escola Naval, Colégio Naval, ITA, IME. Teacher, eu preciso saber. Calma, as conjunções estão em todas as carreiras militares. Qualquer carreira militar, quando coloca que tem inglês no edital, e a grande maioria delas, né, 99% tem, você vai encontrar conjunções dentro dos textos, você vai ter que saber o básico de conjunções, assim como o básico de leitura, de verbos. Por isso que as aulas de inglês, elas são similares de uma carreira para outra, porque por mais que às vezes o edital tenha uma diferença ou outra, os textos vão estar todos em inglês e as questões também. Então precisamos conhecer termos como conjunções para a gente ficar de olho e ficar mais preparado ou preparada, ok? Vamos lá então para esses tipos de conjunção. Vamos começar falando da exemplificação. Então, a palavra que a gente mais conhece é a palavra example. Então, quando tem lá no texto, for example, você já sabe que vai exemplificar. Mas, ultimamente, as bancas têm escolhido textos que tem esse aqui, ó, for instance, que é a mesma coisa que for example. Só que muita gente não conhece esse termo. Então, anotem, vamos ver aqui? Então, ó, exemplificação. Teacher, a conjunção para exemplificar, uma expressão muito comum é o for example, por exemplo, mas ele pode ser substituído por for instance e aparece muito nas provas. Ultimamente, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó, recently.
Recentemente, eles têm adaptado textos das fontes que a teacher fala para vocês, né? Que é BBC News, Economist, as carreiras militares gostam de colocar Guardian, gostam de colocar também textos da Washington Post, News in Levels, NBC News, National Geographic, Scientific American. Aí eles vão lá, procuram um texto, vê, tem o termo for instance. A gente vai colocar esse termo aqui, vai perguntar qual que tem a ver. Aí coloca lá, for instance, a instância de alguma coisa, a medição de alguma coisa, o tamanho, a medida e o último, um exemplo. É esse, porque for instance é for example. Então, se a teacher disser para vocês, né, eu gosto de dar aulas, colocar as explicações para vocês às claras, por exemplo, mostrar quadros para vocês fazerem download e dicas. For example, charts and clues and tips. For instance, charts and lots of activities. Então, for instance e for example é a mesma coisa. O que mais, teacher, que pode aparecer? Mostra aí alguns que estão sempre em provas, né? Essas conjunções aí que mostram exemplo, ênfase. Bom, as que mais aparecem são essas três aqui de fato, né? O for example é o mais comum de todos, por exemplo, tal, tal e tal. O such as também é mais comum porque é tais como. Então, eu vou apresentar para vocês alguns problemas que acontecem no mundo, tais como, né? Conflitos políticos, saúde, violência. Então, for example, politic conflicts, health, parará, parará, parará. Such as politics, economy ou for instance. Que aí esse aqui, se ele é novo para você, guarda e anota para você estudar. Se você já conhecia, ótimo. Então, foi um exercício de fixação. Teacher, tem mais algum que você quer mostrar para a gente que pode cair? Sim, eles podem falar em outras palavras, in other words. Eu já vi também colocarem na prova, including, tal coisa, né? Incluindo tal e tal coisa. Eles podem colocar também specifically, especificamente, tal e tal coisa. Esses são os que eu mais vejo, né? Esses três, então, poxa, aparecem muito. Então, in other words, including, especially, such as, for example, for instance. Teacher, agora que a gente viu a exemplificação, pensei que a gente fosse começar com uma adição. Todo professor começa com adição. Mas eu quis colocar o contrário, quis colocar a exemplificação primeiro, que vocês estão com a mente fresquinha. Agora eu vou para o contraste. Vamos trabalhar esse but aí. Contraste. Para contrastar, o linking word mais comum é but, que significa mas, que também pode ser substituído por however, e aparece muito em textos das provas, inclusive perguntando sobre a devida substituição. Então, olha o exemplo, né? She loves going to the beach, but never on Saturdays. It's crowded. Então, ela ama ir à praia, mas nunca sábado, porque é muito cheio. Então, ela ama ir à praia, provavelmente ela mora numa cidade, né, no litoral, e ela gosta de ir segunda, terça, quinta, mas ela não gosta muito de ir sábado, porque é cheio. Aqui é legal porque tem aluno que quando eu mostro esse exemplo, pergunta, teacher, mas cheio não é full? Aí eu falo, ó, interessante para você já aprender essa palavra também, no meio da aula de conjunções. Full, para ele ser a palavra cheio, geralmente tem que ter um contexto de que é algo que está cheio. Então, full of water, está cheio de água. Full of gas, cheio de gás. Full of objects, é um lugar que está cheio de objetos. Full of pets, está cheio de animais de estimação, né? Que lugar que é? Full of what? Agora, se colocar full of people, cheio de gente. Crowded já significa lotado, ele serve só para pessoas. Então, full of people é a mesma coisa aqui, crowded. Okay? Quem não conhecia, anota. Que é sempre aquelas dicas que eu dou de ficar fazendo lista de palavras. Você está aprendendo sobre conjunção, apareceu uma palavra, anota. Está tendo aula de advérbio, apareceu outra palavra, anotem. E vão revisando essa lista. Então, ela gosta de ir para a praia, ama ir à praia, but... E aí, olha aqui com however, o mesmo exemplo. She loves going to the beach. However, she never goes on Saturdays. Então, ela ama ir à praia, mas ela nunca vai sábado, porque é muito cheio. Então, o but e o however são de contraste que aparecem muito. Também aparecem o despite e in spite of. Tem uma pequena diferença. Vamos ver? Porque como eles são apesar de, tararã, ele também gera contraste.
Vamos lá. Ó, podemos usar para contrastar despite e in spite of, seguidas por substantivos ou gerúndio. Toda vez que tem a palavra despite, quando não está o of, fica despite losing. Então, depois do despite, o verbo tem ing. E depois do in spite of, tem um noun, que é substantivo. Então, vamos ver os exemplos aqui. Despite losing the match, apesar de perder o jogo. Então, não traduz apesar de perdendo, é apesar de perder. Eles comemoraram o esforço. They celebrated their efforts. Ou, in spite of the loss, apesar da perda. They celebrated their efforts, ok? Isso aqui também é legal de olhar, porque vai que cai uma questão se pode substituir o in spite of por despite e colocar o verbo no ing. É a regra, ok? Teacher, e se for despite the fact? E se for apesar do fato de? Apesar do fato. Tem esse? Tem aqui, ó, despite the fact. Existe aparecendo na prova assim também. Daí, despite the fact, olha só como que fica, ó, depois dele. Despite the fact that they lost the match, apesar do fato de perder o jogo, eles comemoraram. In spite of the fact, mesma coisa. Quando coloca the fact, that, fica igual. Tanto o despite quanto in spite of. Ok? Very good. As que mais aparecem, então, teacher, de contraste, o but, para substituir o however, ou however, o but, despite e in spite of. Podem aparecer outras? Claro. E sempre que aparecer, manda para mim no fórum, manda para a teacher pelo DM, pode mandar que eu esclareço na hora. Aqui eu estou colocando as principais. Vamos ver agora de resumo, como é que fala em suma, em resumo, quando vai concluir uma ideia. Vamos lá, então. Resumo. Para resumir, as conjunções mais comuns são in conclusion, in summary, que seria em síntese. E aí eu quero acrescentar in conclusion e in summary, quero colocar também uma que apareceu recentemente, que foi in short, numa prova da AFA. E aí eu vi e falei, poxa, pode aparecer em outras. Ao invés deles colocarem in summary, em síntese, em suma, aconteceu isso, eles colocaram in short, que também é uma conjunção de em suma, então eles seriam, né, em síntese, como está aqui, ou então em suma. Então, para resumir, para ser direto ao ponto, para resumir o que foi dito, para concluir, in summary, in conclusion, in conclusion, the meeting was very productive and the ideas were well presented. Então, em síntese, a reunião foi produtiva e as ideias bem apresentadas. In summary, in conclusion, in short. Ok? Very good. Agora sim eu vou mostrar de adição, que são as mais fáceis. And e also são as mais comuns para adição. Mas pode ter também furthermore e moreover, usadas bastante na prova. Então, the meeting was very productive. Usando aquela do a reunião foi muito produtiva. Moreover, lots of ideas were presented. Então, tá vendo? A reunião foi muito produtiva. Além disso, muitas ideias foram apresentadas. Ó, a reunião foi produtiva e muitas ideias foram apresentadas. Então, essa de adição, tá vendo? Moreover, além disso. Então, colocou mais uma ideia, né? A teacher gosta de dar aulas e colocar os exemplos. Além disso, eu disponibilizo o material. Viu que eu adicionei ideia? Moreover, you can take the material for you to study. Ok? O que mais que a gente pode falar dessas conjunções, teacher? Tem umas que levam a entender uma coisa, outra. Tem também o due to, né, teacher? Devido a isso acontece aquilo. O because of, exato. A gente vê nas provas esses conectivos. O papel vai ser de unir ideias e esses elementos essenciais, né, colaboram com a coesão e coerência. Teacher, qual mais que pode aparecer na prova? Due to the heavy rain, the flight was cancelled. Devido à chuva forte, o voo foi cancelado. Era a mesma coisa de because of. Então você pensa assim, bom, por causa da chuva, o voo foi cancelado. Mas pode falar em decorrência da chuva, o voo foi cancelado. Devido à chuva forte. Due to. Essa também é bastante usada, viu? Já vi em muitas provas. Teacher, preciso de estudar todas as conjunções, decorar? Não. Você tem que estudar
de acordo com o que você, né, tem em mente para poder funcionar. Então, ou você coloca lá que vai ser conjunção de exemplo, de adição, de contraste, outras. Ou você vai classificando desse jeito, você coloca assim, teacher, eu vou colocar aqui example, vai ser for example, for instance e such as, os que mais aparecem. Adição é o and, moreover, furthermore, pode usar not just but also. Contraste vai ter o but, vai ter o however, in spite of, despite of, e outras que são importantes também como due to, because of, ou você pode dividir, fazer como se fosse um resuminho, um brainstorm de tudo que você viu, ou você pode optar por fazer questões que têm conjunções. Daí você utiliza o banco de questões e pratica pra caramba. O importante é que você pratique e entenda o funcionamento delas. Porque no momento que você pegar uma prova de carreira militar para você fazer, que você não fique nervoso, nervosa. Que você saiba, essa conjunção aqui eu já vi. Essa daqui a teacher explicou. Essa daqui eu sei que substitui essa daqui. Ok? Very good. Então, manter a prática, continuar os estudos e muito obrigada. Vejo vocês nos próximos tópicos. See you!